Pai do Senhor, amados, Deus abençoe cada um de vocês, é o desejo do nosso coração. Eu gostaria de meditar com os amados em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão. A palavra de Deus nos diz: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis frutos. E nós vemos que sempre foi assim. Deus escolhe, amém? E Deus escolheu Abraão. Deus tem os seus motivos. Não é uma questão aleatória. Deus escolhe pessoas de bom coração. E Deus escolheu Abraão, e a Bíblia diz que Deus, no capítulo 12, versículo 1, Deus falou com Abraão: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e sê tu uma bênção. Amém. Deus escolheu Abrão. E a Bíblia diz que Deus falou com Abrão: Abrão, sai da tua parentela, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Então Deus fez uma promessa a Abrão maravilhosa. Mas Deus falou com Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Mas o que nós vemos que Abrão saiu realmente da sua terra. Abrão saiu do meio da sua parentela, mas Abrão levou Ló. E quem era Ló? Ló era um dos seus sobrinhos. Não sei se tem outros, mas Ló era sobrinho de Abrão. Então Abrão estava levando Ló consigo na sua caminhada, né? E no versículo 13 em diante, nós vemos que após Deus abençoar a vida de Abrão e abençoar também Ló, eles se multiplicaram em riquezas. Abrão se tornou muito rico e Ló também. E ambos tinham pastores, né? E a Bíblia diz que eles começaram a brigar entre si, né? Eles começaram a discutir. E talvez uns chegavam a falar: não, este rebanho é do meu senhor Abrão, e o outro: não, é do meu senhor Ló. E eles começaram a brigar. Então Abrão chamou a Ló e falou com Ló: olha, Ló, a terra é muito grande. Até nós não precisamos ficar brigando. Nossos pastores não precisam ficar brigando. Vamos fazer o seguinte: você vai para a direita e eu vou para a esquerda. Mas se a esquerda escolheres, então eu vou para a direita. Ló, nós precisamos nos separar. Chega de briga, chega de contenda. E a Bíblia diz que Ló olhou para a sua direita e viu as campinas, né? Era como as campinas do Jordão, e ele escolheu a sua direita. Só que aquele caminho estava indo em direção a Sodoma e Gomorra. E como Abrão falou com Ló, né? Já que ele escolheu a direita, então Abrão foi para a esquerda, né? Mas o que aconteceu, né? Aconteceu que a Bíblia diz que quando, né,
no capítulo 13, no versículo 14, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. No versículo 14 do capítulo 13, diz assim: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se afastou dele, né? Depois que se afastou de Ló, diz assim: Abrão, olha, abre os teus olhos e olha desde o lugar em que estás para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul, né? Porque toda esta terra que vês, eu te dei a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também se poderá contar a sua descendência. Olha bem como chama a atenção este versículo. A Bíblia diz que Deus falou com Abrão depois que Ló se afastou. Por quê? Porque esta era a promessa de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, né? E eu farei de ti uma grande nação. Mas Abrão levou Ló, ele levou a sua parentela. Então a bênção de Deus ficou, né, atada, esperando que Abrão saísse do meio da sua parentela, que Abrão estivesse totalmente liberto da sua parentela. Então, depois que Abrão se libertou da sua parentela, então Deus falou com Abrão. Amados, isso nos traz uma grande lição. Por quê? Porque pequenos pecados, pequenas coisas, podem impedir a nossa comunhão plena com nosso Deus. Abrão verdadeiramente saiu do meio da sua parentela, mas ele levou apenas Ló. E o pacto de Ló estar com Abrão impedia que Deus completasse a sua obra na vida de Abrão. Então, depois que ele dispensou Ló, então Deus falou: agora você olha para o norte, olha para o sul, né? Olha para o oriente, para o ocidente, vê toda esta terra, porque eu vou dar a ti e a tua descendência. A sua descendência será como as estrelas do céu. A sua descendência será como o pó da terra, a qual ninguém pode contar. Existem coisas que Deus quer fazer em nossas vidas, mas nós estamos impedindo Deus de agir com pequenas coisas. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, né, Jesus mandou que rolasse, que tirasse a pedra do túmulo. Jesus podia tirar aquela pedra? Claro que podia. Quando ele ressuscitou, a pedra não rolou sem intervenção de mãos humanas. Jesus não saiu do túmulo quando Maria, quando as irmãs, quando as mulheres chegaram no túmulo, preocupadas: a quem vai nos tirar a pedra para que nós possamos, né, cuidar do nosso Senhor, do corpo do nosso Senhor? Quando elas chegaram lá, o túmulo estava aberto. A pedra, a grande pedra do túmulo estava já afastada, estava rolada, sem intervenção das mãos do homem. Mas Jesus falou: tira a pedra. E quando tiraram a pedra, então Jesus clamou: Lázaro, sai para fora. E o que aconteceu? Aquele que estava morto
ressuscitou. Mas ninguém teve que ir lá dentro buscar Lázaro. Em toda a sua dificuldade, todo atado, ele saiu até a porta do túmulo. Então Jesus falou: desatai-o, e deixai-o ir. Amados, às vezes está difícil nós resolvermos a nossa situação, o nosso problema, mas nós precisamos resolver para que nós possamos ver a glória de Deus. Para que Abraão pudesse ver a glória de Deus. Para que Abraão pudesse ouvir, ter uma comunhão plena com Deus, ele tinha que afastar Ló, parente seu, da sua vida. Para que Lázaro fosse ressuscitado, tinham que tirar a pedra. Glória a Deus. E nós precisamos, amados, fazer aquilo que nos é devido para contemplar a glória de Deus. Muitos gostam de falar, que a respeito de Malaquias, no capítulo 3, quando Deus falou que vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, de tal maneira, que será impressionante. Nós podemos ler Malaquias no capítulo 3. Só um momentinho. Minha Bíblia não é fácil. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar tamanha bênção, que dela vos abstenha a maior abastança. Já pensou receber uma bênção de Deus sem medida? Mas para isso, para que esta palavra se cumpra em nós precisamos antes trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor. O que é ter mantimento na casa do Senhor? As construções, para construir igreja, precisa de dinheiro. Uma vez que ela está construída, precisa de bancos. Uma vez que os bancos estão, precisa do som, da guitarra, da bateria, precisa de microfones, precisa pagar todo mês a água e a luz, precisa ajudar as viúvas, precisa ajudar aqueles que estão necessitados. Mas para que haja mantimento na casa do Senhor, nós temos que entregar os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Então depois nós vamos fazer prova do nosso Deus, e Ele vai derramar sobre as nossas vidas, uma grande abastança, porque o nosso Deus, Ele é o Senhor de tudo. Tudo está na mão dEle. Ele é aquele que abre e ninguém pode fechar. É aquele que fecha e ninguém pode abrir. Apocalipse no capítulo 3, versículo 7. Ele é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos diz: agindo Deus, quem impedirá? Uma pergunta. Se Deus decidiu agir, quem impedirá? Não há quem possa impedir. Muito pelo contrário, Deus vai usar aqueles que são contras para nos favorecer. Não foi assim que Ele fez com José? Seus irmãos o odiavam, seus irmãos tinham inveja dele, e Deus usou este sentimento
para começar a peregrinação de José, né? Que depois caiu nas mãos da caravana dos amalequitas, que foi usada por Deus para levar José para o Egito, que esqueci o nome, né? E Deus usou Potifar é o nome. Deus usou Potifar para comprar José como escravo e levá-lo para sua casa, né? E depois José, por insinuações, por mentiras da sua esposa, porque José não quis pecar contra Deus e nem contra o seu Senhor, possuindo aquela mulher que se oferecia, ele foi lançado na prisão. Mas Deus usou o carcereiro, né, que entregou tudo nas mãos de José. E disso depois o copeiro Mor e o mordomo Mor, o copeiro Mor e o padeiro Mor de Faraó pecaram contra Faraó, e Faraó os lançou na prisão, e eles foram colocados aos cuidados de José. E eles ali, Deus trouxe um sonho na vida de cada um deles, e eles ficaram perturbados. E Deus, e José, vendo eles perturbados, perguntou qual era o motivo, e eles falaram que cada um deles havia tido um sonho e não entendiam a interpretação. Então José pediu que contassem, e José interpretou o sonho do copeiro Mó, que foi restituído ao seu cargo perante Faraó. E José interpretou o sonho do padeiro, que dentro de 3 dias foi enforcado, né? E o que aconteceu? José falou com o copeiro Mó: olha, quando estiveres perante o Faraó, lembra-te de mim. Mas a Bíblia diz que aquele copeiro esqueceu de José. Ele não se lembrou mais de José. Ele queria esquecer tudo que ele passou naquela prisão, né? Tudo que ele passou no cárcere, ele queria esquecer, e ele esqueceu de José. E mais 2 anos se passavam, sabe por quê? Porque tudo acontece no tempo de Deus. Não acontece no nosso tempo, acontece no tempo de Deus. Por isso a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia! Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Então Deus trouxe um sonho sobre Faraó, e depois trouxe outro, 2 sonhos, e Faraó ficou perturbado. E Faraó não queria saber a interpretação daqueles sonhos, e ninguém podia interpretar. Então o copeiro Mó se lembrou de José e falou com Faraó: ó meu senhor, quando o Senhor estava indignado contra mim e contra o padeiro Mó, e o Senhor nos lançou no cárcere, e lá nós tivemos 2 sonhos, eu o meu e o padeiro dele. E nós ficamos perturbados como o Senhor está agora, e não entendíamos aquele sonho. Mas lá há um homem que nós contamos o sonho, e como ele interpretou, assim aconteceu. O Senhor me restituiu o meu cargo, e o Senhor enforcou o padeiro Mó. Então Deus usou Faraó, e Faraó mandou trazer José. E José veio perante Faraó, e Faraó contou o seu sonho a José, e José interpretou o sonho, né? Que haveria 7 anos de grande fartura na terra do Egito. Mas depois destes 7 anos, haveria uma fome tão grande que aquela fartura seria toda esquecida, toda consumida. Então Faraó ficou perturbado, e José falou com ele: ó Faraó, escolhe um homem que seja sábio o suficiente para aguardar a 5ª parte de toda a fartura nos 7 primeiros anos, para que quando vier a miséria, quando vier a fome, então os celeiros sejam abertos e o povo possa se alimentar. E Faraó falou: como escolher um homem tão
tão inteligente, tão sábio, em quem haja o Espírito de Deus, como José. E José foi nomeado governador do Egito, porque este era o plano de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Mas, amados, a nossa parte nós precisamos fazer. José foi temente a Deus. Por todos os seus caminhos, todos os seus momentos, ele dava bom testemunho. Quando ele chegou na casa de Potifar, Potifar viu que Deus era com ele. Quando ele chegou na cadeia, no cárcere, o carcereiro viu que Deus era com ele, entregou tudo em suas mãos. Aleluia! Vamos, amados, confiar no nosso Deus, esperar no nosso Deus, fazer a nossa parte, obedecer à palavra de Deus, e Deus vai cumprir as suas promessas em nossas vidas. Qual a promessa de Deus? Coisas que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus não preparou o reino dos céus para toda e qualquer pessoa. Deus preparou para aqueles que o amam. Então vamos amar ao Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.